Boa noite, meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo semanal que acontece todas as terças-feiras à noite, aqui no meu canal, para falar um pouquinho sobre endocrinologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a glândula tireoide. Os pacientes sabem que doenças que afetam a glândula tireoide podem interferir na frequência dos batimentos cardíacos, no peso corporal, no humor, no hábito intestinal. Mas o que você provavelmente não sabia é que em alguns casos, dor de ouvido pode ser um sintoma de uma doença da tireoide. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual é essa doença, como nós fazemos o diagnóstico, por que ela acontece e, claro, como você trata essa patologia. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui comigo até o final desse vídeo porque vai ser muito bacana. Bom, o nome dessa patologia é chamada de tireoidite viral. Como o próprio nome sugere, tem um vírus aí na jogada e é um vírus respiratório. O quadro clássico é um paciente que pega um resfriado, uma infecção de vias aéreas superiores. Então, nariz escorrendo, entupido, um pouco de dor de garganta. O sistema imunológico, o seu sistema de defesa, ele vai combater esse vírus. Então, ele pega as células de defesa e vai lutar, tentar eliminar esse vírus. E o que acontece além de eliminar o vírus? Ele acaba, sem querer, combatendo a glândula tireoide. Ele quer atirar para um lado e atira para o outro também. Então a glândula tireoide ela acaba sendo lesada, machucada, e isso gera uma inflamação muito grande. E é por isso que o paciente, na maioria dos casos, vai ter muita dor na região da frente do pescoço, na pele mesmo. Não é dor para engolir, não é dor no nariz, é dor, não é enrosco na garganta, é dor aqui na parte da frente do pescoço, pela inflamação da glândula tireoide. Que em alguns casos essa dor pode irradiar, correr para outros lugares. E um deles é o ouvido. Então, em alguns casos, o paciente acaba até procurando um médico especialista em ouvido, o otorrino, com dor de ouvido. E o otorrino às vezes sabe fazer o diagnóstico de tireoidite viral e acaba encaminhando o paciente para o endócrino. Rodrigo, mas eu tenho dor de ouvido de vez em quando, como que eu sei se pode ser um caso de tireoidite viral, uma doença tiroidiana? Como eu acabei de explicar para vocês, tem que ter dor no pescoço, na região da frente do pescoço. A dor de ouvido sozinha geralmente não aponta para uma doença da tireoide. E além dessa dor na região da frente do pescoço, você tem que ter tido esse resfriado alguns dias antes e ao mesmo tempo que dói o pescoço, a pessoa vai ter queixas de excesso de hormônio tiroidiano no sangue. E por que excesso? Vamos imaginar que a glândula tireoide é composta por vários saquinhos, que nós chamamos de folículos, como se fossem bolinhas de líquido. E quando o sistema imune combate a glândula, ele estoura todos esses saquinhos de líquido e o hormônio que estava ali preso, ele cai na circulação em grande quantidade de uma única vez, o que gera o excesso de hormônios tiroidianos no sangue. E aí nós conseguimos constatar isso na dosagem do exame de sangue da tireoide. Então, além da dor no pescoço, você vai ter que ter um exame de sangue que aponte para excesso de hormônios tiroidianos circulantes e você vai ter alguma queixa que sugira isso, Como assim, Rodrigo? Muito hormônio tiroidiano, a pessoa geralmente tem um pouco de tremor, começa a ter um pouco de insônia que não tinha antes, coração mais acelerado. Então, se você vem com um quadro com dor de ouvido, dor na região da frente do pescoço, tremor, palpitação e o exame de sangue sugerindo excesso de hormônio tiroidiano, claramente o seu caso é um quadro clássico de tireoidite viral. Tem outros nomes, como granulomatosa subaguda ou tireoidite de De mas o nome viral acaba sendo mais didático, mais fácil da gente explicar. Rodrigo, mas e aí? Você falou que a tireoide ela é inflamada, ela é destruída, isso pode acabar virando algo muito grave, Tudo bem, o ouvido eu sei que não é dali, mas e a tireoide em si? Tá aí a parte boa dessa doença, porque é uma doença onde o organismo ele regenera a tireoide sozinho. Você vai ficar um tempo com os hormônios um pouco bagunçados, mas o organismo vai regenerar a sua tireoide num período de 3 a 6 meses. Então, o que a gente faz nesse intervalo de tempo? Primeiro, o paciente está com muita dor, nós temos que tirar a dor. Seja com anti-inflamatórios, o mais comum é que a gente use
glicocorticoides, né, que são medicações anti-inflamatórias potentes para tirar a dor e que às vezes em dose única o paciente já sente uma melhora absurda. E de resto a gente tem que aguardar o próprio organismo refazer a glândula tireoide e geralmente isso acontece sem nenhuma sequela. Então, o que eu quero dizer com isso? Provavelmente você não vai precisar fazer nenhum tratamento para o resto da vida. É como se a tireoide tivesse pegado aí um resfriado meio que sem querer, mas graças a Deus ela acaba se regenerando e você provavelmente não vai precisar nunca mais voltar no endocrinologista. Então, lembrando, doenças da tireoide podem, em alguns casos estranhos, cursar com dor de ouvido. Então, se você tem dor na região da frente do pescoço associada à dor de ouvido e também dor de dente, né? Acabei não comentando isso aqui, mas alguns pacientes acabam indo no dentista, porque junto com a dor no pescoço vem a dor de dente, que é uma dor irradiada da região tiroidiana. Lembrar que pode ser sim uma doença tiroidiana em andamento quando você tem uma dor de ouvido ou dor de dente meio esquisitas associado com dor na região da frente do pescoço. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco a respeito desse tema, que não é tão comum, mas não deixa de ser importante porque os dentistas mandam pacientes para a gente, o otorrino também, por conta do diagnóstico de tiroidite viral. Se você curtiu esse vídeo, achou um assunto interessante, não deixe de comentar aqui embaixo, porque para mim é super importante esse feedback de vocês. Se você gostaria que eu falasse sobre um outro tema, né, alguma outra doença de tireoide, fique à vontade também, que eu estou aqui todas as semanas para trazer conteúdo de qualidade para vocês e esse feedback para mim é super importante. Beleza, gente? Então a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Uma ótima semana para vocês, um grande abraço e até lá!